Miguel Gonçalves Ferreira, que é diretor clínico da Clínica Nariz e Face e é também especialista em otorrinolaringologia e cirurgia cervicofacial com diferenciação em cirurgia plástica facial. Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Miguel, Boa também, tarde aos colegas. qual ou quais as cirurgias mais recorrentes? Basicamente são aquelas que a Luísa falou. De facto, o facelifting depende muito da faixa etária, obviamente. Ah, a minha área de diferenciação foi a rinoplastia e, de facto, sou muito procurado por isso, razões óbvias. Mas claramente, a blefaroplastia, portanto, a correção das pálpebras e o lifting cervicofacial seriam os três grandes grupos de cirurgia ah, que os pacientes nos procuram, de facto. Eu não faço medicina estética, só faço cirurgia. Pronto, portanto, assim, genericamente, eu estive a ver o programa desde o início e estou de acordo genericamente. Há aí uma outra situação que eu de facto acho que não corresponde à minha prática de dia a dia, mas respondendo à sua questão, de facto, são essas as três grandes grupos de cirurgia, que é de facto a rinoplastia, a blefaroplastia, a correção das pálpebras, do ar cansado, e o rejuvenescimento facial extremo, digamos, que é o facelifting, o lifting cervicofacial. Como é feita a avaliação antes das cirurgias, Miguel? Como faz? Eu faço um bocado a inversão do ónus, isto é, aprendi ao longo do tempo e com inúmeros congressos que eu tenho participado. Hoje temos de pensar de facto muito global. Por coincidência, estou em Zagreb agora, num congresso, e de facto o nosso pensamento é global. Não faz muito sentido pensar em Portugal, pensar em Espanha. A avaliação e a gestão das expectativas é de facto extremamente importante, é um clássico nos nossos congressos, é um clássico na formação da medicina estética e é óbvio extremamente importante. Há aqui duas questões que não foram faladas, esse também não foram perguntadas, mas também não foram faladas e eu acho que são da maior importância, que é a simulação, que eu chamaria até um estudo. Hoje a tecnologia permite-nos colocar a fotografia do paciente num ecrã, partilhar o ecrã e perceber exatamente o que é aquilo que nós achamos o melhor para o paciente e perceber a reação do paciente àquele melhor que nós achamos. Ou seja, há aqui uma outra componente que não foi discutida que eu acho que é extremamente importante, que é aquilo que o cirurgião acha que é o melhor para o paciente. E eu penso que nós, cirurgiões, temos que treinar muito o nosso olho. Eu tenho uma paixão grande, antiga, pela fotografia. Penso que não temos que nos dedicar à fotografia para fazer boa cirurgia, mas ajuda muito treinar o nosso olho, treinar a nossa estética. E eu digo sempre aos pacientes que eu percebo que poderão mais tarde consultar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Pergunta ao seu cirurgião o que é que ele gosta. Tente perceber o que é que o cirurgião gosta. Ou seja, há aqui um papel didático, nós temos aqui um papel de. Imaginemos um paciente que vai fazer uma rinoplastia, provavelmente será a sua primeira rinoplastia. Um cirurgião com diferenciação tem 5, 6, 7 mil rinoplastias feitas, que é o meu caso, e acho que nos compete, de facto, guiar muito o paciente também naquilo que ele quer. Há aqui um papel de educação do paciente que é extremamente importante. E de facto os pacientes gostam muito, vão muitas vezes com uma ideia e depois de facto divergem um pouco para aquela nossa ideia, em função daquilo que é a nossa estética, porque eu digo sempre que do ponto de vista técnico, teoricamente quase tudo é possível. Agora, o que faz a grande diferença para mim dos grandes cirurgiões, dos cirurgiões que eu de facto admiro, é o seu senso estético e não a parte técnica. Miguel, o que é rinoplastia de preservação? Uhum. Pronto, a rinoplastia de preservação, nós temos muito o hábito de falar termos técnicos difíceis de perceber para o público em geral. Eu vou tentar simplificar.
Basicamente, nós temos estruturas, digamos, a deformidade mais comum na população caucasiana é de facto a giba ou a bossa no dorso. Portanto, aquele alto no nariz que deriva de uma não paragem do crescimento do septo à puberdade que deveria acontecer e que portanto, resulta de um erro, provavelmente um erro genético, que leva portanto, ao empurramento, digamos, do teto para cima, provoca essa deformidade que as pessoas não gostam, que é essa giba, esse salto, essa bossa, e, de facto, tipicamente, na abordagem clássica da rinoplastia, a chamada rinoplastia estruturada, o que se fazia é aquilo que os pacientes pedem, que é ao doutor tire-me isto. Basicamente, tirava-se, e ainda se tira, é uma filosofia que se continua a utilizar, tirava-se uma estrutura que é extremamente complexa, que é a junção entre o terço superior e o terço médio do nariz. Essa cirurgia estruturada, portanto, ao fazer esse gesto, nós estamos a criar um defeito. É muito simples de perceber. Temos um teto, estamos a tirar esse teto, estamos a criar um defeito. Estamos a criar um teto aberto e temos que arranjar soluções para resolver esse defeito. As soluções que nós arranjamos, ou que a história da rinoplastia foi arranjando, passa por colocar enxertos. Pronto. E esses enxertos, nos primeiros meses, eventualmente anos, podem até estar muito bem e não ter qualquer impacto na anatomia de superfície. Portanto, são pacientes com esta estratégia mais clássica, digamos, que ficam bem no imediato, mas ao fim de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, de facto, os enxertos têm tendência, por questões de biomecânica que nós estudamos e publicamos, têm tendência, de facto, a deformar o nariz e a apresentarem problemas iatrogénicos, ou seja, feitos pelo próprio médico, sem haver intenção, obviamente, de fazer mal. Ou seja, tipicamente o que nós dizíamos aos pacientes é: o senhor tem um nariz liso, mas com uma giba, vai ser operado, vai ficar com o nariz direito, digamos, vai deixar de ter essa giba, mas pode vir mais tarde ou mais cedo a ter alguma irregularidade no nariz que depois será fácil de corrigir ou não. A rinoplastia de preservação, como o nome diz, é a tentativa de manter todas as características do nariz, ou seja, a leveza ao toque do dorso, baixando o dorso, corrigindo essa mesma irregularidade, essa mesma deformação, sendo que todo o trabalho é efetuado por baixo do teto. Ou seja, há aqui de facto uma parte de engenharia extremamente importante. Nós trabalhamos e fazemos ainda investigação com a Universidade do Minho nessa área e, de facto, desenvolvemos uma técnica das várias técnicas que existem de rinoplastia de preservação, que no fundo é evitar que os enxertos contactem com a anatomia de superfície, isto é, com a pele, basicamente, para que as pessoas percebam. No fundo é isso. Miguel, quais os mitos e os medos mais frequentes nos pacientes e de que forma é que vocês lidam com eles? Os medos têm que ver com os medos imediatos. O medo imediato tem que ver com a dor, o tempo de pausa, o tempo em que não vão trabalhar, obviamente, a ausência e, obviamente, a possibilidade de as pessoas... E aqui há, de facto, uma questão cultural. A possibilidade das pessoas perceberem que foi feita qualquer intervenção, que a Luísa já referiu e muito bem. De facto, as pessoas querem, no fundo, acabam por nos pedir duas coisas que são completamente incompatíveis, que é: eu quero mudar, mas não quero que as pessoas se apercebam. E nós ficamos passa a expressão, ficamos com a criança nas mãos, porque de facto não é possível, ou vem para mudar ou não vem para mudar. E aí há uma atitude culturalmente muito mais assumida do ponto de vista das sociedades no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o paciente é muito mais assertivo, quer mudar e avança, de facto, e muda e assume essa mudança. Mas, de facto, o grande problema, aquilo que assusta as pessoas é a dor no pós-operatório, a possibilidade de algum acontecimento da infecção,
No caso da rinoplastia, a possibilidade de não respirar pelo nariz, que é uma situação que incomoda bastante as pessoas, o sofrimento, a dor que tem. Há sempre algum vizinho, algum amigo que teve uma experiência má e que a conta. Aliás, isto acontece com tudo o que é, digamos, manifestação pública. Normalmente as pessoas que estão mal são as que se manifestam, nomeadamente nos mídia, na internet. Nós operamos 1000 doentes, há 2 que estão menos bem, são esses que se manifestam. Os outros 998 estão na vida deles, não têm sequer tempo para estar a manifestar-se. E depois, a mais longo prazo, de facto, a ideia de ter um resultado que nós vemos muitas vezes, demasiadamente operado, um resultado que é público e, de facto, aí a imprensa, aí a vossa parte também tem alguma responsabilidade, eu diria, mas, de facto, muitos desses pacientes existem, algumas são figuras públicas, e aqui refiro novamente a importância do dizer que não aos pacientes, que a Luísa falou muito bem, e eu acho que é de facto a grande maturidade do cirurgião é o dizer que não quando nos pedem situações que nós sabemos que vão terminar em algo absolutamente inestético, que não tem qualquer, digamos, background na história da arte, não tem qualquer senso estético para mim. Portanto, os grandes medos são esses. Miguel, um enorme obrigado pelos contributos, pelo tempo Obrigado. que nos dedicou e pela simpatia em aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Luísa, tratamentos